Caríssimos irmãos e irmãs, 29º domingo do tempo comum, e hoje a liturgia nos convida a uma reflexão profunda a respeito da oração. Que na verdade a oração é o único caminho que nós temos para conhecer o verdadeiro Deus. É na oração que Ele se revela, é na oração que Ele revela a sua vontade a nós e ao mesmo tempo é na oração que Ele revela quem nós de fato somos. E aqui a liturgia toda hoje fala deste tema, a oração. A primeira leitura do livro do Êxodo, ela é bastante importante porque ela fala de um momento muito especial na vida de Moisés. Moisés havia acompanhado o povo desde o Egito até entrar na terra prometida. Eles já estavam ali nas planícies de Moabe, já de frente à cidade de Jericó, que era a porta de entrada para a terra de Canaã. E ali, quanto mais próximo da terra eles chegavam, mais inimigos se levantavam. E um grande inimigo que se levantou ali para impedir que o povo entrasse na terra de Canaã foram os amalecitas, né? Interessante que Amaleque quer dizer também um demônio, um ser espiritual que leva as pessoas ao pecado e à escravidão. Então o povo de Israel teve que lutar contra os amalecitas, uma grande guerra. E para que esta guerra acontecesse, Moisés dá as coordenadas. A primeira coisa que ele faz, ele chama então Josué, que ainda era bem jovenzinho, diz: Josué, escolhe alguns homens para combater contra os amalecitas. Josué escolhe os melhores, forma um pequeno exército que era humanamente impossível vencer o exército dos amalecitas e desce para o campo de batalha. Enquanto os homens de Israel seguiam para a batalha, Moisés vai para a intercessão. Moisés aqui já está bastante velho, tanto que ele não conseguiu entrar na terra prometida. Ele morreu antes que o povo atravessasse as fronteiras. Aqui Moisés então sobe a uma colina, a um monte, pega o cajado que Deus havia dado para ele, um cajado milagroso, levanta o cajado e começa a rezar. Desde manhã até o pôr do sol. E a guerra foi travada durante todo o dia. Mas acontecia um fenômeno. Quando as mãos de Moisés começavam a pesar e ele abaixava as mãos, o povo de Deus perdia a guerra. Quando ele levantava a mão, o povo vencia. Para poder segurar as mãos de Moisés, então, os dois que o acompanhavam, Arão e Ur, sentaram Moisés numa pedra e cada um deles segurava um braço de Moisés e assim eles conseguiram vencer a guerra. E aqui tem uma série de detalhes que a gente precisa aplicar na nossa vida de oração. Primeiro, Moisés subiu a montanha para rezar. A montanha quer dizer sempre o lugar do encontro, o lugar em que o céu e a terra se encontram. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. Caná da Galileia, você descendo de Nazaré pelo conjunto de montanhas, está ali Caná da Galileia, em cima de uma das colinas das montanhas. Descendo até Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, ele sobe a montanha, se senta com os discípulos e ele faz o primeiro sermão da montanha. E todos os grandes acontecimentos da vida de Cristo vão acontecendo na montanha. Foi no Monte Tabor que ele se transfigurou, foi no Monte de Jerusalém, ou melhor, no Monte Sião, que é onde está a cidade de Jerusalém, que ele foi condenado, que ele celebrou a última Páscoa. Foi no monte no chamado Gólgota que ele foi crucificado, foi no monte que ele subiu ao céu. Então vai se colocando tudo isso, e esse elemento a igreja sempre acolheu também.
Tanto que nas nossas igrejas, o altar está sempre em cima de alguns degraus, pelo menos 3 degraus. As igrejas têm que ter 3, em sinal de honra à Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou 5, ou 7, ou 9, ou 12, mas ele está sempre no alto, porque o altar é o lugar do encontro com Deus. Ele está mais alto de onde está o povo. Para você lutar, ou para você ter uma vida de oração, você tem que subir ao monte, você tem que subir a montanha. Retirar-se do mundo, do barulho, das distrações, desligar a televisão, desligar o celular, desligar tudo e se recolher com Deus. É preciso subir, é preciso estar a um nível acima. Moisés faz isso, ele sobe a colina. A oração ela é composta por 2 dimensões. A dimensão contemplativa, ele que está lá em cima da montanha rezando, e também a dimensão trabalhosa, de trabalho, de guerra, de luta. É uma luta sempre. Nunca é fácil rezar. Não é fácil você parar e começar a rezar um terço. Geralmente você começa a rezar no fim do dia, bate o cansaço, o sono, muitas vezes a gente não consegue chegar ao terceiro mistério do terço, por exemplo. Mas é sempre uma luta, é sempre difícil, é sempre complicado, porque a oração é uma guerra contra Amaleque, é uma guerra contra o demônio, é uma guerra contra as forças do mal que querem nos arrancar e nos levar para longe de Deus. Então rezar sempre vai ser difícil, sempre. Não é prazeroso rezar. Eu não sei se vocês já estão nestas moradas assim tão elevadas, né? Mas para nós que temos a obrigação de rezar a liturgia das horas todos os dias, o terço todos os dias, a missa todos os dias, isso para a gente pesa, e pesa muito, muitas vezes, porque a oração ela é esta batalha. Então essa primeira parte. E além disso, Moisés reza desde o amanhecer até o anoitecer. A oração na vida da gente tem que ser desde criança até o fim da vida. É tão bonito quando nós vemos as mães e as avós que ensinam as criancinhas a rezarem ainda no colo. Quando aprendem a falar, já começam aprendendo as orações católicas, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor, e vão aprendendo, e assim tem que ser. Tem que começar desde o princípio até o final da vida. Essa é a dimensão da vida de oração que tem que ser feita na vida de cada um de nós. E o Evangelho? O Evangelho, Jesus nos conta uma parábola interessante. Ele diz assim: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e uma viúva que vinha procurar o juiz todos os dias. O juiz não estava nem aí para ninguém, nem para Deus, nem para nada. A viúva tinha suas necessidades e por isso não desistia. Todo santo dia, amanhecia o dia, ela já estava na porta do juiz batendo. Veja a minha causa, resolve o meu problema. E o juiz ficou tão incomodado que ele resolveu o problema dela. O que Jesus está dizendo é: você precisa rezar sempre. Sempre. Todos os dias. Todos os momentos da sua vida você tem que permear de oração. Não é apenas dizer assim: já rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, está tudo certo. Fiz o sinal da cruz, já posso dormir, já está tudo resolvido. Não, a oração ela é constante, é dia e noite, é sem parar. Aí depois Jesus diz assim: este homem que não temia a Deus resolveu fazer justiça porque ele estava com medo da mulher agredi-lo. Aí Jesus diz assim: agora imagina o Pai do céu. O Pai do céu que quer dar o Espírito Santo a todos nós. Se este juiz injusto ouviu o clamor daquela viúva, você acha que Deus, que é justo, não vai ouvir a sua oração? Ele vai ouvir sempre. Sempre Ele vai ouvir. É importante que a gente então aprenda a rezar. A gente pode começar de forma simples. Começar, por exemplo, fazendo um propósito com Deus. Se propor que todos os dias, ao acordar, eu vou rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Já é uma oração.
Ou então fazer o propósito de todos os dias eu vou rezar 1/3 do rosário, todos os dias eu vou rezar, todos os dias eu vou rezar um salmo, vou rezar a liturgia das horas, todos os dias eu vou participar da missa. A missa é a maior oração que nós podemos fazer. É o momento mais sublime da nossa vida litúrgica, é a Eucaristia. Você pode participar de tudo, de grupo de oração, de grupo de reflexão, de grupo de jovem, de grupo de não sei do que. Mas se não participar da missa, não vale. E a missa você tem que participar pelo menos aos domingos, todo domingo, fazer o propósito de dizer: Senhor, todo domingo eu vou tirar 1 hora da minha vida e vou dar ao Senhor. Isso é oração. E é justamente neste momento em que nós estamos aqui juntos que nós falamos com Deus. A viúva que bate na porta daquele juiz é a igreja de Deus, é a igreja que se reúne todos os dias para rezar. O tempo inteiro ela está em oração. Estamos celebrando missa agora, lá em outra parte do planeta, daqui a pouco começa outra missa, depois começa outra, e por aí vai. E nós rezamos o tempo inteiro, e a viúva continua batendo na porta do juiz a vida inteira, porque é a igreja suplicante, é ela que reza. E quando nós rezamos, nós nos unimos a ela e levamos ao Pai as nossas orações. E é claro que à medida que nós somos fiéis e vamos rezando, vamos dando tempo para Deus, vamos vendo a necessidade de rezar, Deus vai curando as nossas feridas e vai nos ajudando, vai ficando mais fácil, né? Não vai ficando mais prazeroso, mas vai ficando mais fácil. Então a gente vai crescendo na nossa vida de oração. Para que rezar tanto? Para conhecer a Deus e para conhecer a nós mesmos. E a gente precisa conhecer a nossa fé. No final do Evangelho, Jesus termina dizendo assim: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E essa é uma pergunta bastante interessante. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé? Ele vai encontrar um monte de fé. Ele vai encontrar gente que acredita no poder dos cristais, né? Tem tanta gente que acredita na força dos cristais. Ele vai encontrar gente que acredita nas fadas e duendes, é uma fé. Ele vai encontrar gente que acredita nos orixás, nas entidades espirituais. Ele vai encontrar gente que acredita na meditação, numa série de coisas. Ele vai encontrar gente que acredita no demônio, no Satanás, né? Gente satanista, demoníacos. Ele vai encontrar gente com todo tipo de fé. Mas será que vai encontrar gente com a fé verdadeira? Com a fé que ele deixou aos apóstolos, que ele deixou para que a igreja cuidasse? Será que esta fé verdadeira o Filho do Homem vai encontrar? O Papa Bento XVI sempre dizia assim, que quando Jesus voltar, ele vai encontrar um pequeno rebanho, um grupo bem pequeno, um grupo perseguido, um grupo que vai ser crucificado, que vai ser julgado, que vai estar na tribulação. É assim que Jesus vai encontrar esse grupo fiel. E por que vai encontrar um grupo tão pequeno? Porque as pessoas pararam de rezar. Porque elas param de rezar. Elas se esquecem de rezar. E a oração é a única coisa que revela a face do verdadeiro Deus. Então, diante de tudo isso, a gente tem que primeiro fazer um exame de consciência e ver se verdadeiramente a gente está rezando com sinceridade, com honestidade, com generosidade, com caridade para com Deus, se a gente está rezando verdadeiramente e se a nossa oração ela está sendo eficaz. A oração eficaz é aquela, não é aquela que obriga Deus a fazer a nossa vontade, mas a oração eficaz é aquela que muda o nosso coração, que converte o nosso coração, que adapta a nossa vida à vida de Deus, que configura a minha forma de agir com o agir de Deus. Essa é a verdadeira oração. Então a pergunta que fica é: quando Jesus voltar, será que você vai estar rezando de verdade?
Será que você vai reconhecer Deus porque teve uma vida profunda de oração? Ou vai estar militando em uma dessas tantas fés que nós vemos por aí no nosso mundo? Quando Jesus voltar, tomara que Ele nos encontre de joelhos rezando.